O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para um lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a bondade e a graça de Deus continue tocando na nossa vida, principalmente após termos experimentado essa celebração da ascensão, do Senhor. E com isto, experimentado de uma certa forma, como que o final da tarefa de Jesus. O final da ópera, da obra de Jesus. Ele que se encarnou, ele que viveu entre nós, alimentou-se de nossos alimentos, tomou de nossas águas, vestiu de nossas roupas, sentiu as nossas alegrias e também as nossas dores, morreu, ressuscitou e celebramos ontem então este ir para o Pai, a ascensão do Senhor. A gente pode dizer então que agora a tarefa, a obra de Jesus se realizou. E ele lá de junto do Pai, vai colher os frutos desta obra. Nós rezamos, inclusive, na oração do Creio, junto do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, nós estamos sozinhos? Há quem pense que nós estamos sozinhos aqui nesse mundo. Mas nós somos homens e mulheres da fé. Acreditamos que o nosso agir está sob a graça, a presença de Deus. Então, liturgicamente, nós estamos nesse prelúdio, nesse momento dessa passagem, da ascensão à celebração de Pentecostes. A liturgia de hoje já entra dentro desse dinamismo de ir saboreando esta celebração de Pentecostes. Ou seja, de confiarmos na graça e na presença de Deus. E de não temermos as coisas do mundo, mesmo que o mundo nos ofereça resistência por causa da fé. Mas é por causa dela também que nós conseguimos resistir às seduções do mundo. E nós resistimos a essas coisas do mundo com a vivência do Espírito Santo em nós. Na minha pobre teologia, eu sempre penso assim, que a gente não precisa pedir os dons,
do Espírito Santo. Porque já recebemos o Espírito Santo lá no batismo. Quando nós somos batizados, um dos gestos, das performances do batismo é a unção com o óleo do crisma, para que a gente possa ouvir e viver a fé. E passado depois alguns anos, a gente vai confirmar essa nossa fé também com o Espírito Santo. Então, não quero crer que alguém receba 6 dons. Porque ninguém pode receber 8 dons, só por isso. Você recebe o Espírito Santo, é confirmado no Espírito Santo, isso significa que você tem os dons do Espírito Santo. A vivência da fé pode ser medida pelos frutos, que é um ensinamento da Igreja Católica que a gente não escuta, que a gente não ouve falar, nas preces, nas orações, nas pregações. E os frutos do Espírito Santo? Que na visão católica são 12 frutos. Que tal o fruto da bondade? Você já pensou nesse tempo de pandemia, o fruto da bondade? E é exatamente nesse fruto da bondade que eu gostaria de dar um testemunho e agradecer. Eu recebi a graça de viver numa situação de muita dor, de muito sofrimento do povo aqui de Campo Grande. Eu moro na periferia. Sou missionário redentorista há mais de 30 anos e moro lá na favela de Campo Grande, na região da Cidade de Deus. E quero dar esse testemunho da vivência do fruto da bondade. Sabe, o fruto da bondade é uma coisa muito interessante. Há pessoas simplesmente que não são bondosas. Está dentro dela não ser bondoso. E tudo que ela faz é dentro do que o Papa Francisco denuncia, Esse preço da vida, esse vender das coisas, essa troca meio capitalista, por assim dizer. Mas eu quero dar um testemunho, inclusive até mesmo já agradecendo a própria TV Imaculada. Nós temos uma campanha lá no Instituto da Misericórdia chamado de Segurança Alimentar. E para o mês de maio, quando nós começamos essa campanha, alguns dias antes do final do mês de abril e até alguns dias atrás, agora no mês de maio, nós conseguimos arrecadar, nesta situação de pandemia, nessa situação de sofrimento, mais de 4 toneladas de alimentos. Mais de 4 toneladas, 4.000 quilos. Houve pessoas, por exemplo, que doaram sozinhas 30 cestas básicas. Mas houve também aquela senhora, pobrezinha, já de idade avançada, que doou lá um pacotinho de feijão, um pacotinho de macarrão, um pacotinho de açúcar, um quilo ou talvez menos de carne. E com aquela preocupação e com aquela alegria, Deus abençoe. O fruto da bondade. A gente ouve muitas pessoas pedindo os dons do Espírito Santo. Não precisa pedir os dons do Espírito Santo. Pela ópera da igreja, pela obra da igreja, você tem os dons do Espírito Santo. Todos eles. Todos eles. Devemos nos preocupar, sim, para vivenciar o Evangelho de hoje, de nos confrontar, de vivendo o Evangelho, nos confrontar com o mundo, nos ocupar na produção dos frutos. E um deles, então, esse fruto da bondade.
uma comunidade cristã bondosa. Uma comunidade cristã aberta para o próximo. Uma comunidade cristã que pode olhar o Cristo caído, sofrido. Uma comunidade cristã solidária, fraterna. Isso é o fruto da bondade. E ainda tem mais 11 frutos. A alegria, o amor, a longanimidade. Que fruto tão bonito este da longanimidade. Ser demorado no amor. Aquelas pessoas que são demoradas no amor, um amor esticado, um amor que dura a vida toda, um amor que atinge a todos os lugares. Amados irmãos, para que possamos vivenciar então este evangelho de hoje, onde o próprio Jesus diz assim: eu venci o mundo. Não tenhais medo. Não tenhamos medo. Fé e confiança. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.